A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que Deus nos abençoe. Aqui quem fala é o pastor Vantuir, mais uma vez juntinho com você, para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Para você que está chegando agora neste canal, um forte abraço, muito bem-vindo de todos do canal. Saiba que você agora faz parte de um círculo de oração poderosíssimo, ao qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Queridos e amados irmãos, agradeço a você que está unindo forças nessa missão maravilhosa e honrosa de divulgar a palavra de Deus. Você que se inscreveu, muito obrigado, porque dessa forma você nos ajuda a divulgar a palavra. Pois você sabe que o que fazemos aqui é ler a palavra de Deus com você. E você, amado e querido que nos acompanha, peço-vos que se inscrevam, amados, nesse canal. Se inscrevam, dê o seu like, ative os sininhos da notificação e, acima de tudo, compartilhe, que é um ato de amor. Queridos, o que nós fazemos aqui neste canal é simples, mas num Deus grande. Porque a palavra de Deus ela tem poder para transformar vidas. E é exatamente isso que nós fazemos aqui, lermos a palavra de Deus com você. Lembrando, meus amados e queridos irmãos, que no canal também você vai encontrar os cultos que nós estamos ali participando, as pregações, e você pode estar aí assistindo, você pode estar, né, dando a sua opinião. Amém? Nos ajuda, amado. Nos ajuda a divulgar a palavra. Você é um missionário de Deus, talvez você não tenha se dado conta disso, mas você já é um missionário ajudando a divulgar a palavra de Deus. Amém? Queridos, lembrando que no final da leitura vamos estar fazendo a oração da fé. Faça seus pedidos. Se não quiser colocar nome, não precisa, mas faça seus pedidos que vão estar orando por você. Amém? Nós estamos fazendo a leitura do livro de Romanos. Hoje nós vamos ler o capítulo 5, que vai falar da justificação pela fé e a paz com Deus. Amém? Romanos, capítulo 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Por um homem viera o pecado e a morte. Por um homem também veio a graça, que superabundou ao pecado. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo,
mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Cristo, abundou sobre muitos, Jesus. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, meus amados e queridos irmãos. Louvado é o nome do Senhor.